Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. Jesus, 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 meu amado, nome sobre todo nome, nome poderoso é o nome de Jesus. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal para aprendermos juntos da Palavra de Deus. Então já vamos iniciar nossa oração de sempre, pedindo auxílio de Deus nesse estudo de hoje. Pai amado, justo, santo e tremendo, agradecemos a Ti por mais esse privilégio de estarmos aprendendo do Teu Evangelho puro e santo. Pai, nos abençoa da Tua forma e nos concede o Teu conhecimento e a Tua sabedoria, Pai, para que jamais venhamos a ser enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas, mas esteja sempre à frente nos guiando pelas veredas da justiça. Que seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. E o tema do vídeo de hoje é Mormons, o Evangelho Anátema. Isso mesmo, meus irmãos. Hoje vamos tratar acerca de mais uma falsa doutrina que foi construída no século XIX. Mais uma falsa doutrina do século XIX, um século de trevas. Mais especificamente no ano de 1820, um jovem chamado Joseph Smith, ele teve uma visão, segundo ele. E nessa visão ele viu Jesus e o Pai. E a partir daí, Deus o aconselhou a construir, a restaurar a igreja verdadeira. Então, quando foi no ano de 1823, ele teve um contato com um anjo chamado Moroni, a qual esse anjo guiou até as pedras, as placas de ouro, que foram entregues a ele para que ele viesse a traduzi-las, pois elas estavam escritas no idioma egípcio. E ele começou a traduzir essas placas de pedra. E quando foi no dia 6 de abril de 1830, ele fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então esse é apenas o resumo. Um breve relato da história daquele que foi o responsável por construir e criar essa falsa doutrina, a qual conhecemos como os Mormons. Então, por que eles são conhecidos como os Mormons? Então, meus irmãos, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser chamado de Mormon não é algo positivo. Eles são chamados de Mormons por causa que eles têm o livro de Mormon. Esse foi o resultado da tradução que Joseph Smith fez das placas de ouro que o anjo Moroni o ajudou a encontrar. E aqui ele colocou o nome desse livro de Livro de Mormon. Por quê? Porque Mormon foi o último, para eles, profeta, a qual compilou e organizou todas essas escrituras desde o começo. E dessa forma colocaram, como ele era chamado de, como esse profeta era Mormon, então decidiram colocar o nome do livro, Livro de Mormon. E por isso que eles são conhecidos como os Mormons. Mas eles são conhecidos como os Mormons pelas outras igrejas, porque entre eles essa é uma nomenclatura errada e até agressiva. Eles não gostam de ser chamados dessa forma. E devemos destacar aqui que devemos considerar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como uma seita. Por quê? Porque, infelizmente, eles não seguem apenas a Bíblia como regra de fé. Não. A Bíblia é apenas um ensinamento básico para eles. Mas eles seguem o Livro de Mormon, Doutrinas e Convênios, a Pérola de Valor. Essas são as obras que eles seguem, que vêm desse
falso profeta, né? Joseph Smith. Então a gente vê aí que eles já estão no engano, né? Por isso que eles são considerados uma seita, por causa disso. E uma coisa a destacar também é que Joseph Smith, ele era maçom, sim. E não sou eu apenas que estou dizendo. O próprio Joseph Smith, ele se autodeclarou maçom, assumido, e também a própria igreja dos Santos dos Últimos Dias confirma isso, que ele foi maçom. Então, como é que eu posso acreditar em uma pessoa que foi maçom? Como eu posso acreditar que os ensinamentos dela são verdadeiros? Não tem como, meus irmãos. Isso é mais um engano para guiar as pessoas para o caminho do erro, da mentira, para a perdição. Então vamos adentrar algumas das heresias e falsos ensinamentos que eles seguem, que são antibíblicos. E eu não vou colocar aqui tudo, né? Porque tudo requer muito tempo. Então eu vou destacar apenas alguns ensinamentos dos dele. E parte desses ensinamentos que eu já quero destacar aqui é acerca da Trindade. Que sabemos que a Trindade é um ensinamento, uma doutrina católica e idólatra. Só que no caso deles, a Trindade que eles acreditam é diferente. Eles são 3 pessoas separadas. A Igreja Católica, ela criou a Trindade como se fossem 3 deuses unidos, como um só. Só que os mormons, eles acreditam que são 3 deuses separados. O Pai, ele é uma pessoa de carne e osso glorificado. O Filho também é uma pessoa. E o Espírito Santo também é um homem, que é uma pessoa da Trindade. E uma coisa absurda também é que eles consideram que o Pai, Deus, ele veio em carne e dessa forma ele teve relações sexuais com Maria e por isso que gerou a Jesus. Que absurdo, que blasfêmia, porque a palavra de Deus diz que foi o Espírito Santo que envolveu Maria e ela concebeu a partir do Espírito Santo. E também eles vão afirmar que Deus, ele é um homem de carne e osso, sim. Em Doutrinas e Convênios, capítulo 130, versículo 22, vai conter essa heresia. E eles acreditam e defendem dessa forma. Mas sabemos que na palavra de Deus diz que em João 4, 24, Deus, ele é Espírito. Outro absurdo que eles defendem é que Jesus é o irmão de Satanás. Sim, que absurdo. Sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. Enquanto que Satanás foi um querubim que achou iniquidade nele e ele acabou caindo, pecando contra o Altíssimo, porque ele queria ser maior do que Deus. E vemos aí que Jesus, ele está acima dos anjos, enquanto que Satanás, como anjo caído, não tem nada a ver ser irmão de Cristo. Uma heresia também que eles defendem a partir de um versículo da Bíblia, assim como a doutrina da Trindade é defendida com Mateus 28, 19, eles defendem o batismo pelos mortos, sim, por causa que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, acerca desse batismo pelos mortos, e por isso eles também fazem isso, o batismo pelos mortos, por aqueles que já morreram, para que eles possam contemplar também as promessas de Deus, sendo que isso é um absurdo tremendo. Não existe isso na palavra de Deus, é antibíblico. Algo absurdo também é que no livro de Alma, que aqui também tem alguns livros, né, que para eles são profetas, e no livro que se chama Alma, capítulo 7, versículo 10, diz que Jesus, ele nasceu em Jerusalém. Que absurdo! Sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém. Então a gente pega a pessoa na mentira com isso, nos pequenos detalhes. Basta você conhecer a palavra que você consegue pegar a mentira, o erro, o engano e jogá-lo por terra e não ser enganado. Também aqui no livro de Terceira Nefe, capítulo 11, versículo 14, vai conter aqui um versículo também absurdo, a qual Jesus, ele chega na América, fala para as pessoas tocarem nos seus cravos, no buraco, né, das suas mãos, nos cravos, e ele se autodeclara o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, que morreu pelos pecados do mundo. Isso é uma blasfêmia tremenda, porque sabemos que Jesus em nenhum momento na Bíblia ele fala que ele é o próprio Deus, mas que ele é o Filho de Deus, o Messias, o enviado, porque sabemos que Jesus, ele é o ungido, o escolhido, o servo de Deus e não o próprio Pai. Ele não é o Deus Altíssimo. Ele é de natureza divina, mas ele não é Deus.
E para fechar o vídeo de hoje com chave de ouro, vamos para o versículo que tem tudo a ver com esse falso ensinamento, com essa falsa doutrina, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como os Mórmons, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a qual Deus, na sua inspiração divina com Paulo ele já profetizava acerca disso que viria a acontecer nos últimos tempos. E ele fala: ainda se um de nós se autodeclara profeta ou um anjo do céu vier com o evangelho, além deste, que ele seja anátema. Então tem tudo a ver com o que estamos tratando aqui. Então, meus irmãos, como está aqui escrito, outro testamento de Jesus Cristo. Aqui, na própria obra dele, já fala tudo, né? Já se autodeclara outro evangelho. Então, como Paulo fala, né? Esse outro evangelho, ele é anátema, ele é maldito. Não siga isso, ou você vai para o inferno por seguir doutrinas e ensinamentos de demônios, de homens, de Satanás. Mas aquilo que você deve seguir é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o próprio Cristo. Porque assim ele falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aberto a mente de vocês para ter cuidado de não seguir falsos ensinamentos e heresias. Que possamos ficar por aqui e estar em mais um vídeo do canal. Se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, que é Espírito e é verdade, o Criador de todas as coisas, nos permitir. Fique na paz do nosso amado Mestre, Filho de Deus, Salvador, o Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém.